Queria orar com você mais uma vez. Senhor, nós vamos meditar na Tua Palavra, e ela é rica, ela é poderosa, ela é viva, e a gente está aqui para ouvir a Tua voz. E eu oro a Deus que o Senhor realmente fale com a gente, de forma tão especial, porque cada pessoa que está aqui é tão amada, é tão querida, tão preciosa para o Senhor e para nós como igreja, e a gente quer que esse tempo seja realmente rico na Tua presença, abençoado, ó Deus, e que o Senhor realmente nos perturbe com essa perturbação santa, nos desafie ao que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. Bom, nós estamos algumas semanas numa série que é Não Importa o Que, Não Importa Onde. Tem sido muito especial refletir sobre isso com vocês, com a igreja. Se você está aqui pela primeira vez nessas últimas semanas, convido você a entrar no nosso canal no YouTube. Aliás, tinha um videozinho antes do culto dizendo sobre isso, de você entrar nas nossas mídias sociais. Inclusive, eu ia falar isso no final, mas nossas mensagens também estão lá no Spotify, no Apple Podcasts, e você pode acessar nossas mensagens também lá, né? Você pode ouvi-las, né? Então, aproveite esse recurso e compartilhe com as pessoas para que elas tenham acesso também às mensagens que compartilhamos aqui, né? Só você entrar no QR Code aí também, se você já vai se conectar com essas mensagens. Bom, nós temos meditado aqui, não importa o que, não importa onde, não importa o que você fez, não importa onde você andou, Jesus realmente ama você, Jesus tem graça, Jesus tem poder, e Jesus tem perdão. O que é mais especial e importante nesse processo, quando a gente andou longe de Deus, quando a gente viveu uma vida divorciada de Deus, quando a gente não esteve caminhando com Ele como nós sabemos que precisamos caminhar, e como Ele tem nos buscado e alcançado e investido na nossa vida. Então, como é importante a gente saber que há um Deus de misericórdia, de graça e de amor. Agora, eu queria pensar um pouquinho com você nessa frase, concluindo essa série de mensagens, também sobre o seu hoje, né? Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, realmente Jesus tem perdão, tem salvação, tem graça. Mas eu queria pensar com você nessa manhã sobre o hoje. Onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Porque às vezes quando a gente tem falado dessa frase, muitas vezes você pensa no seu passado. Ah, realmente, no meu passado eu andei longe de Jesus, mas onde você está hoje? O que você está fazendo hoje com a sua vida? Onde você está caminhando? Onde você se encontra hoje? Onde estão os seus passos? Como é que você está hoje, diante de Jesus? Porque talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil, talvez você esteja passando por uma situação muito pesada, talvez você esteja, talvez hoje, você está em pecado, ou você está longe de Deus hoje. Talvez você esteja com seu coração amargurado, talvez você esteja cheio de culpa, talvez você esteja carregando realmente o peso de uma culpa enorme sobre os seus ombros. Onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Onde você está caminhando hoje? Eu, nessa semana, estava ouvindo um testemunho de um pastor que tem influenciado bastante a minha vida, um pastor norte-americano, e ele compartilhou um testemunho do pai dele. Inclusive, eles tiveram a possibilidade de fazer isso via vídeo. O pai dele já faleceu, mas o pai dele estava compartilhando um pouquinho da história. O pai dele também foi pastor, e o pai dele estava compartilhando como ele cresceu num lar onde ele não teve o amor do seu pai. O pai era muito violento, muito bruto, espancava a ele ainda quando ele era criança. E ele estava contando, a história de que uma vez ele estava namorando uma moça, e ele tinha um encontro com essa moça, mas ele estava com o pai dele na cidade. E aquele dia era o dia do pagamento do salário do pai dele, então o pai dele resolveu passar no bar, e começou a tomar bebidas com os amigos, e ele ficou esperando no carro. Ele queria ir embora para casa, para poder tomar um banho, e poder encontrar a namorada, e ele não aguentou, então ele entrou no bar, chamou o pai dele, e o pai dele ficou muito bravo com isso. E no caminho o pai dele começou a falar que ele não prestava, que ele era um imprestável, que ele era um fracasso, e que inclusive ele estava alistado para ir para a guerra da Coreia, e o pai dele diz assim: olha, eu espero que lá na guerra você receba um tiro e você morra. Você imagina isso? Você imagina você ter um pai assim? E aí ele simplesmente não aguentou, ele estava bravo porque ele queria ver a namorada, não ia dar tempo mais, e ele virou o pai dele e falou assim: pelo menos eu não vou ter mais que conviver com você se isso acontecer. Aí o pai dele já pegou ele pelo colarinho, ele dirigindo o carro, eles quase bateram o carro. Quando ele desceu, o pai foi atrás dele, o pai pegou uma arma, e ele fugiu para o meio de uma plantação, e ele nunca mais viu o pai, nunca mais viu o pai.
Depois de algumas semanas, ele foi para o quartel. Do quartel, ele recebeu alguns treinamentos, passou meses sendo treinado e preparado e foi para a Guerra da Coreia. E ele conta que ele estava num navio, em pleno Oceano Pacífico, na véspera de Natal, na madrugada, na véspera de Natal, no deck do navio, e ele começou a pensar sobre a vida dele. E ele disse assim: Deus, não vale a pena viver, não vale a pena viver. Eu nunca tive o amor do meu pai, eu não sei o que é uma família. Era véspera de Natal e ele estava muito angustiado com isso, porque era véspera de Natal, ele sem ter vivido o amor de uma família e ainda indo para uma guerra. Ele falou: eu não sei o que vai acontecer na Coreia. E ele pensou realmente em se lançar daquele navio. E ele disse que quando ele estava com essa angústia no peito, esse sentimento todo no seu coração, ele olhou para o céu, e estava uma noite muito estrelada, e ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele ouviu Deus falando com ele. Ele ouviu Deus simplesmente falando assim: Chuck, que era o nome dele, Chuck, vai ficar tudo bem, confie. Ele disse que naquele momento que ele ouviu Deus falando com ele sentiu uma paz extraordinária e tomou conta do coração dele. Ele experimentou uma paz ali que guardou o coração, que trouxe alívio para a alma dele. E ele não se jogou do navio, pelo contrário, ele voltou, para o seu quarto no navio, ele foi para a Guerra da Coreia. Durante a guerra na Coreia, ele experimentou um chamado de Deus, uma vocação pastoral, ele tinha certeza que Deus havia chamado ele para o ministério. Depois ele veio, então, retomou a sua vida, formou uma família, se tornou pastor. Como eu disse, ele já faleceu, o filho dele hoje é pastor de uma igreja muito influente nos Estados Unidos. E o filho dele estava compartilhando essa história nessa semana que muito me tocou. Porque não importa onde você está, não importa realmente onde você está. Você pode estar no deck de um navio indo para a guerra, em pleno Oceano Pacífico, numa noite escura, e Deus está ali ouvindo o que está no seu coração, o que os seus lábios vão pronunciar. Não importa onde você esteja, Deus está com o coração voltado para aqueles que conectam o seu coração com Ele. Ele não sabia muito o que ele ia viver, ele não sabia nada do que ele ia experimentar, mas o coração dele, naquele momento de desespero, de angústia, de tristeza, de dor, aquele momento, ele se voltou para Deus. E Deus imediatamente trouxe uma resposta ao coração dele. Não importa o que, não importa onde, não importa realmente o que você está vivendo hoje. Não é só o que você fez no seu passado, que a Bíblia diz que Jesus cobre os seus pecados com o seu sangue, e que o sangue dele nos purifica de todo pecado, que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles tornam mais alvos do que a neve. Não é só sobre o nosso passado, é sobre o que você está vivendo hoje, é sobre o que você está vivendo hoje. Agora é óbvio, Deus está atento a você, Ele tem revelação a você, Ele tem graça a você, Ele tem perdão a você, exatamente para que você não enfrente mais a escravidão do pecado. Exatamente para que você não enfrente mais a desilusão e o vazio de se viver uma vida longe de Deus, sem o seu amor, sem a sua graça. Aliás, um dos testemunhos desse homem que estou compartilhando com você, foi que realmente em Deus ele encontrou um pai de verdade, que ele foi preenchido pelo amor do seu pai, a ausência do amor do seu pai terreno foi preenchido pelo amor do Pai Celestial, que ele encontrou através de Jesus, o seu Filho. E é isso que acontece com todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que nele creem. Então, ao fechar essa série de mensagens, eu quero que você fique com essa verdade, que há um lugar no reino para você e muitos mais. Há um lugar no reino para você e muitos mais. Porque não importa o que a pessoa esteja fazendo, não importa onde ela esteja hoje, há um lugar no reino para todo aquele que se volta para Deus, há um lugar no reino para todo aquele que nele crê. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia então no Evangelho de Mateus, capítulo 8, quero ler com você o verso 5 a 13, é uma história que nós já meditamos há mais de um ano nesse texto, mas que Deus trouxe com muita força no meu coração, nessa semana, dentro dessa outra perspectiva, dessa perspectiva do tema que nós estamos ministrando nessas últimas semanas. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5, o texto diz, a partir do verso 5, que Jesus estava entrando em Cafarnaum, que foi a base do seu ministério, e dirigiu-se a ele um centurião, pedindo ajuda. Talvez você não saiba o que é um centurião. Centurião era um comandante do exército romano que cuidava de 100 soldados. Ele tinha uma tropa de elite, 100 soldados que estavam prontos a fazer o que fosse necessário, para manter a ordem no império. Então, ele era um centurião, um comandante militar. E ele chega para Jesus e diz: Senhor,
o meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Na mesma hora. É muito interessante essa história, porque nós temos esse centurião, esse soldado romano, que procura Jesus, um judeu. Ele era romano, ele era um gentil, ele era alguém de uma posição social elevada, porque o Império Romano subjugava o povo de Israel, eles dominavam a nação de Israel. Então o centurião tinha autoridade total sobre Jesus. Mas é impressionante que nessa história, esse centurião, que também por conta da sua função na sociedade, normalmente era um homem rude, era um homem hostil, era um homem violento, exatamente por ter que manter a ordem, né, lidar com as piores pessoas da sociedade, e também com homens que viviam essa vida, né, de violência, que esse homem procura Jesus, esse homem busca Jesus. E o que é interessante aqui é que esse homem reconhece a autoridade de Jesus. Ele era um homem de autoridade, que também estava debaixo de outras autoridades, generais, né? Mas ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece Jesus, não só como aquele que proclama o reino de Deus, mas como aquele que é o próprio rei. E aqui há algo interessante. João Batista veio preparando o caminho para Jesus, e dizia que viria aquele, que era o Messias prometido. Ele proclamou o reino, mas não era o rei. Agora Jesus está proclamando o reino de Deus. Jesus diz: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas esse centurião reconhece que Jesus não está só sendo um arauto do reino de Deus nesse mundo, não só proclamando o reino, mas como ele é o próprio rei. E é por isso que, em posições sociais diferentes, esse homem se humilha, esse homem vai a Jesus e pede, ele vai pedir ajuda, ele vai solicitar ajuda, e ele reconhece que Jesus tem tanta autoridade que poderia apenas dizer uma única palavra, e que o servo que ele tinha na sua casa, paralítico em muito sofrimento, seria curado. E esse é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus que está disponível hoje. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, não é que ele está próximo para chegar, é que o reino de Deus está disponível, está acessível hoje, porque o grande rei, o Senhor do universo, veio entre os homens e estabeleceu esse reino. Jesus não está só proclamando o reino, Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E esse centurião, que não tinha lastro religioso, que não tinha nenhum background religioso, esse centurião, que não fazia parte da nação de Israel, que não tinha as promessas dadas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, é um homem que tem uma visão espiritual, que tem fé para crer que Jesus é o rei, e que tem autoridade para fazer um milagre nunca visto, de curar um servo paralítico à distância, apenas com uma palavra, sem nem tocar essa pessoa. Esse cara reconhece Jesus como rei, e essa história é extraordinária por isso. E eu quero deixar aqui para mim, para você, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, 3 palavras que saltam ao meu coração em relação a essa história, que se sobressaem desse encontro do centurião com Jesus. A primeira delas é salvação. Salvação. Como eu mencionei aqui, a respeito do centurião, você pode estar excluído da herança religiosa e das promessas de Deus. O centurião estava assim, ele era um gentil, ele não fazia parte da nação de Israel, do povo escolhido de Deus para manifestar as virtudes do Senhor e ser uma bênção para todas as nações da terra. Ele não fazia parte. Ele não era um judeu educado na lei de Deus, ele não havia recebido essas promessas desde a infância. Eu também, muitas vezes, eu recebo pastores, amigos, outras pessoas que vão me conhecendo, pensam: pastor, você é cristão desde o berço? Não era cristão. Eu não nasci num lar evangélico, eu não aprendi da Bíblia desde a minha infância. Eu fui salvo por Jesus quando eu tinha cerca de 18 anos.
Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia, aprender da Bíblia, conhecer Jesus de verdade. Eu não tenho um berço religioso. Não, não tenho. Esse centurião também não tinha. E talvez você esteja aqui também, você não tem. Você nunca curtiu igreja, você nunca nem abriu uma Bíblia. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não sabia, quando falava o nome de um livro, eu não tinha a mínima ideia do que era aquele livro. Talvez você esteja aqui, você também não tem nenhum background religioso. Você também está nessa mesma posição. Talvez você nunca ouviu das grandes promessas de Deus para a sua vida. Esse homem aqui era assim, um homem de uma vida dura, hostil, violenta, estava ali para oprimir o povo de Israel, para subjugar o povo de Israel, para manter a ordem, porque ele estava na nação que dominava. Mas esse homem, ele teve uma sensibilidade extraordinária, ele viu em Jesus aquilo que muitos religiosos não viram, que muitos que conheciam as promessas de Deus não creram. E isso é extraordinário, porque essa é a graça de Deus, não importa o que, não importa onde, não importa, qualquer pessoa pode experimentar a salvação. E a história desse centurião é extraordinária, porque dos capítulos 5 a 7 de Mateus, nós temos o grande sermão de Jesus, que é conhecido como Sermão do Monte, onde Jesus apresenta os valores éticos, morais do reino, e ele é reconhecido de muita autoridade, e o povo fica maravilhado com o seu ensino. Capítulo 8 começa com Jesus curando um leproso, um judeu, um leproso, e Jesus cura milagrosamente esse judeu, mas agora Jesus está respondendo um gentil. E é interessante porque isso já nos remete ao livro de Atos, capítulo 10, quando um outro centurião que se tornou muito famoso, porque o nome dele está registrado, é Cornélio, ele também se converte. E através da salvação de Cornélio, os apóstolos entendem que a mensagem do Evangelho não era somente para o povo de Israel, entendem de fato, isso já tinha sido anunciado, mas ali eles compreendem de fato que a mensagem do Evangelho era para todas as nações da terra. Então, quando a gente olha essa história, não tem outra palavra que vem à mente senão salvação. Esse homem estava excluído da herança religiosa, das promessas de Deus, mas ele experimenta uma fé aqui extraordinária que o leva à salvação. Não importa se você está nessa condição, ou não importa se você está marcado pelos seus muitos pecados, se você está debaixo de vergonha e de culpa, se você andou muito longe de Deus, se você fez coisas terríveis, não importa se você olha para a sua vida e se sente incapaz de crer, porque talvez o centurião estava exatamente nessa condição, quando ele diz assim, Senhor, Jesus diz assim, eu vou lá curar o teu servo, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. É verdade, que no contexto cultural da época, um judeu não poderia entrar na casa de um gentil, ele era romano, ele era um gentil, então Jesus não poderia entrar na casa dele, mas Jesus estava quebrando paradigmas religiosos, culturais da sua época. Jesus se dispôs a ir na casa dele, mas ele diz assim, eu não sou digno. Por que ele diz isso? Provavelmente porque ele sabia dos seus pecados, ele sabia das coisas erradas que havia feito, ele sabia de coisas talvez más que ele teria feito a pessoas, exatamente pela sua posição militar. Ele sabia do seu pecado, ele diz, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor vá debaixo do meu teto. O centurião se sentiu assim, ele foi profundamente humilde nesse encontro com Jesus, porque ele reconhece que ainda indigno ele está diante do grande rei que tem autoridade para dar uma palavra, e alguém a muita distância ser curado, uma palavra. O centurião reconhece isso, e ele busca a sua ajuda. Ele sabe que Jesus é o rei que está no governo e exerce autoridade sobre este mundo, assim como ele estava debaixo de autoridade e exercia autoridade. E ele diz isso para Jesus, ele diz, Jesus, eu tenho soldados às minhas ordens, se eu digo para o cara vai para a direita, ele vai, se eu digo para o cara vai para a esquerda, ele vai, se eu digo para o cara rolar no chão, ele rola. Então eu sei que se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Tão simples assim. Eu sei que tu és o rei, eu sei que o Senhor tem autoridade. E olha que Jesus foi dizer lá em Mateus 28, verso 18, lá no final desse evangelho, depois que ele ressuscitou, que Jesus foi afirmar, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas esse cara aqui já sabia quem era Jesus, ele já reconhece que Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ele fala, Jesus, não precisa ir lá, talvez se fosse eu ou você, a gente ia falar, Jesus, vamos comigo, cola comigo, porque se o Senhor não for, eu não tenho nem coragem de ir lá ver meu servo, se eu não levar o Senhor lá, mas esse não,
Esse centurião, ele diz assim: basta uma palavra. O Senhor tem autoridade. O Senhor falou, está falado. Se o Senhor disser para o meu servo ser curado, ele vai ser curado. Eu creio nisso. E por isso a Bíblia diz que Jesus fica tão maravilhado que ele diz: eu não achei na nação de Israel, eu não achei no povo da promessa, eu não achei entre aqueles que conhecem a lei de Deus uma fé como essa. Achei no lugar mais inapropriado, talvez, achei no lugar com menos esperança que eu tinha, mas é aqui que eu achei a fé. Você está vendo? Não importa o que é, não importa onde, não importa onde. Ou talvez nós não estejamos na condição do centurião que está lá sem nenhum background religioso, ou que talvez estivesse tão sobrecarregado com seus pecados, que não tem nenhum senso de dignidade de receber Jesus na sua casa, mas talvez nós estejamos como servo dele. Talvez nós estejamos em profundo sofrimento, estejamos lá numa cama, num quarto, esquecido porque ninguém sabe o que fazer com a gente. Você já pensou na condição desse servo, do centurião? Você já pensou na condição dele? O cara é servo, ele é um escravo, escravo de um cidadão romano, e ele está lá numa profunda enfermidade. O centurião diz assim: em profundo sofrimento. E Jesus, com uma palavra, cura esse servo, livra esse servo, opera um milagre na vida desse servo, porque não importa onde a pessoa esteja, não importa se você está aqui nessa manhã orando por alguém que está num leito de UTI, não importa se você está aqui orando por um filho que está lá na Europa e você não sabe muito o que está acontecendo com ele, não importa se você está aqui orando pelos seus pais, que talvez estejam numa casa de repouso, não importa, não importa, o que importa é com quem nós estamos falando, o que importa é quem nós estamos conhecendo, o que importa é em quem nós estamos crendo, é isso que importa. Porque se você está crendo em qualquer outra coisa, a não ser em Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aí sim realmente você tem que ficar preocupado. Mas se você está crendo em Jesus, Jesus está ouvindo a sua oração, Jesus sabe onde você está, Jesus sabe onde estão as pessoas pelas quais você está orando. E eu não tenho nem tempo para desenvolver isso, mas olha como essa história é impressionante, porque é um cara que está intercedendo pelo outro. Nós nem sabemos se esse servo tem fé em Deus, nós nem sabemos se esse servo também entendeu quem era Jesus, mas não importa, porque alguém está intercedendo diante de Jesus, esse milagre vai acontecer na vida dele. É como aquele aleijado que foi levado pelos 4 amigos, e que abriram então um telhado, para que pudessem colocar esse aleijado à frente de Jesus, na casa que estava cheia de pessoas, e aí Jesus, vendo a fé dos amigos, curou o paralítico, e perdoou o paralítico. Isso nos fala do poder da intercessão, isso nos fala o quanto nós precisamos viver nossos dias sensíveis à dor do outro, sensíveis àquilo que acontece às pessoas à nossa volta, e como nós podemos abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus, meus irmãos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Nós podemos abençoar as pessoas, é isso que esse centurião faz. Eu fico impressionado aqui, irmãos, que Jesus enfatiza que as promessas feitas aos patriarcas de Israel seriam uma realidade a pessoas como o centurião, seria uma realidade a pessoas de todas as nações da terra. A gente já vai pensar um pouquinho mais no que Jesus diz aqui. É interessante, né? Nós temos um centurião que é livre e um servo que é escravo. Nós temos um centurião que está são, ele está cheio de saúde, mas ele tem um servo que está doente. Nós temos o centurião que tem autoridade, e nós temos um escravo que só tem que se submeter à autoridade, que não pode dirigir a sua própria vida. Mas independente desses contrastes, ambos precisam de Deus, ambos precisam da manifestação de Deus, ambos precisam da salvação de Deus. Não importa o que, não importa onde, todas as pessoas precisam da salvação de Deus, todas as pessoas precisam da manifestação do seu poder. E a minha pergunta para você aqui nessa manhã, que pesa o meu coração, depois de semanas meditando sobre isso, é se você que está aqui, você desfruta de salvação. Porque quando nós olhamos essa história, se você olhar com mais atenção, Jesus diz assim: olha, eu digo que diante da fé desse centurião, muitos virão do ocidente e do oriente e se sentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. O que Jesus está falando é que a fé desse centurião mostra que muitas pessoas de todas as nações da terra seriam salvas. Ou seja, Jesus está compreendendo que esse centurião tem uma fé salvadora, que esse centurião é um exemplo para aqueles que iriam crer e também seriam salvos pela graça de Deus e pelo seu amor, e que estariam no reino dos céus com os patriarcas, com aqueles que receberam as promessas em Israel. O centurião não tinha uma fé só para receber um milagre, o centurião tinha fé para ser salvo,
e desfrutar da salvação em Deus. E aqui, eu queria mesmo que você pensasse comigo, onde você está hoje? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Onde você está hoje? Você pode dizer que você experimentou essa salvação, que você desfruta dessa salvação, que você tem essa salvação, que você tem esse reconhecimento no seu coração de quem tem autoridade sobre o mundo e sobre o universo, e já se submeteu a essa autoridade, porque o reino de Deus é isso. Você ter fé em Jesus não é achar que Ele é um milagreiro. Talvez você pode dizer assim, não, eu creio que Jesus pode curar um paralítico com uma única palavra, eu já vi curas, pastor. Tudo bem que você já viu cura, mas você reconhece Jesus como autoridade sobre a tua vida. Talvez você pode dizer nessa manhã, não, eu creio em Jesus, tanto eu creio que eu estou aqui nessa igreja, estou aqui nessa manhã para ouvir a palavra de Deus, ok, mas você está vivendo como aquele que reconhece Jesus como Rei e Senhor, e que está debaixo dessa autoridade, para viver tudo que Ele tem para a sua vida. Você tem desfrutado de salvação, e salvação é isso, é um relacionamento pessoal com Deus, a partir do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Filho Jesus Cristo. Você tem desfrutado dessa salvação, em que Jesus é Senhor da sua vida, Senhor, porque Jesus não veio só para nos salvar dos nossos pecados, nos perdoar, e operar milagres e curas e libertações que Ele faz, mas Jesus veio também para ser Senhor. Talvez você esteja aqui e conheça Jesus, como aquele que perdoa o pecado, mas você não conhece Jesus como aquele que é Senhor da tua vida, como aquele que deve estar assentado no trono do teu coração, como aquele que de fato é Rei, e porque Ele é Rei eu me submeto em amor, me submeto em gratidão, porque a melhor coisa que eu posso fazer com minha vida, é me submeter àquele Jesus, revelado nas Escrituras, se revelou em carne, que é o Deus cheio de graça e verdade, o Deus de amor que se revelou à humanidade. É a melhor coisa que eu posso fazer, porque se eu não me submeter ao senhorio de Jesus, eu vou me submeter a outros senhorios desse mundo, eu vou me submeter aos poderes do mal, eu vou me submeter aos poderes das trevas, eu vou me submeter aos poderes políticos desse mundo, e você sabe quão maus eles são. Eu vou me submeter aos poderes que exercem força dentro do meu próprio corpo, aquilo que eu falei domingo passado sobre a natureza pecaminosa. Eu vou me submeter a poderes que me escravizam e não que me libertam. Eu vou me submeter a poderes que realmente me despersonalizam e não que me tornam mais gente. Eu vou me submeter a poderes que me destroem e não que me constroem, que possibilitam o melhor para mim. Eu vou me submeter a poderes em que me tornam uma pessoa que não será bênção na vida daqueles que me cercam, ao invés de me submeter a Jesus, e que acaba me tornando instrumento de paz e libertação na vida das pessoas, que é o que acontece aqui com esse centurião. Então a primeira palavra para a gente pensar aqui é salvação. Você está salvo, você está salvo, você vai estar sentado com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, você tem essa convicção. O texto que eu vou mencionar agora não está na projeção, mas Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você é salvo, quando você está debaixo do sangue de Jesus, quando você está debaixo da autoridade de Jesus, você tem uma plena convicção dentro de você que você foi salvo. Não é meramente racional, é algo sobrenatural. O Espírito de Deus guarda o seu coração. Você tem plena convicção de que você está salvo, de que o teu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que, não importa onde, porque você foi salvo pela graça e crê em Jesus. E crê nessa salvação pela graça mediante a fé. Então você tem plena convicção, o Espírito Santo testifica dentro de você, que você é filho. Você tem plena convicção que você recebeu uma nova identidade, que você hoje é cidadão dos céus, e que estar assentado com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque você estará lá, porque você sabe a quem você pertence, você sabe a quem você se submeteu, você sabe quem é Senhor da tua vida, e esse alguém é Jesus. Segunda palavra que eu quero compartilhar com você aqui é confiança. 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 Porque quando você conhece Jesus como Rei e Senhor, você desfruta de confiança. Eu queria usar a palavra fé, porque nós vemos Jesus falando da fé nesse texto. Mas a prova da fé desse centurião foi que ele confiou plenamente em Jesus. E a palavra fé é muito desgastada nos nossos dias. A gente fala que tem fé em um monte de coisa, que a gente crê. Mas se você diz que crê, mas não confia, então tua fé é muito frágil. Tua fé não é a fé bíblica, fé salvadora que o centurião demonstrou aqui.
Porque fé significa confiança, irmãos. Confiança. A fé significa confiar. Olha o que acontece aqui no verso 10. Diz que, ao ouvir Jesus, ao ouvir o que o centurião falou, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mas por que Jesus viu uma fé grandiosa nesse homem? Porque esse homem demonstrou plena confiança em Jesus, a ponto de dizer: Jesus, não precisa vir à minha casa. O Senhor diz uma palavra, e eu creio, eu confio, meu servo vai ser curado. Irmãos, hoje a gente tem uma dimensão assim de que coisas acontecem aqui e estão acontecendo lá ao mesmo tempo, porque a gente tem internet, comunicação via satélite. Hoje a gente entende um pouquinho, a gente fala com as pessoas do outro lado do mundo. Naquela época, você imagina isso, um centurião naquela época, eles viviam essa dimensão de espaço, muito diferente do que a gente vive. Era impossível ele falar com alguém fora do lugar, do círculo ali de 3, 5, 10 metros de distância. Não havia telefone, não havia internet. Era impossível ele ver o que estava acontecendo à distância. Mas ele crê que Jesus vai dar uma palavra aqui, que o milagre vai acontecer lá. Ele já pensa, irmãos, em Wi-Fi muito antes disso existir. Ele já pensa na conexão à distância, antes dessas coisas existirem. Por quê? Porque ele tem fé. Mas qual que é a prova da fé desse centurião? Confiança. Para pensar aqui um pouquinho comigo. Quantas vezes nós dissemos, eu creio, mas a gente não confia? Eu creio, mas a gente não confia. Essas 2 últimas semanas foi interessante aqui na igreja. Irmãos, é claro, nós temos uma comissão executiva da igreja que administra os recursos da igreja, mas eu, como pastor titular, também faço parte dessa comissão, represento a equipe pastoral nessa comissão, e a gente acompanha as finanças da igreja. E por conta das nossas reformas, ampliações, investimentos aqui, estacionamento, ministério infantil e todos os muitos compromissos que a igreja tem, a gente nesse mês, a gente foi descapitalizando, porque a gente fez algumas parcelas para a construção. E esse mês, irmãos, 3 feriados prolongados, parque de exposição, muita gente deixa de contribuir. E a gente foi vendo, irmãos, que a gente não teria os recursos nesse mês para pagar as contas da igreja. Você imagina isso? A gente não teria, E obviamente nós somos responsáveis por isso, perante Deus e perante vocês. E às vezes eu conversei com alguns membros da comissão executiva, com o pessoal da administração, eu falava, não, vamos crer que Deus vai suprir, Mas eu confesso que eu fui tentado a preocupação, a ansiedade. Fui tentado. Mas eu tinha plena convicção, irmãos, de que Deus iria mandar os recursos. E como é que Deus manda recursos? Através de mim, de você, através das pessoas que participam aqui. Não tem outro jeito. A gente não faz bingo para levantar recursos, a gente não faz rifa. É através da generosidade do povo de Deus. Então, para acontecer o que o recurso viesse, Deus precisava tocar no coração de pessoas, para que essas pessoas pudessem contribuir, para que a igreja pudesse saldar os seus compromissos. E a gente estava entrando nessa última semana, irmãos, realmente, até brinquei com alguns irmãos, eu falei, irmãos, a gente está trabalhando no almoço para pagar a janta, como é que vai ser? Nós nunca vivemos isso, nunca vivemos isso, mas é um momento especial da igreja por conta de tudo que a gente fez aqui, Irmãos, mas eu quero dizer que Deus guardou meu coração em paz, e que realmente a gente viu, que Deus tocou a vida de várias pessoas, e que os recursos que a gente precisava nesse mês, eles realmente entraram. A igreja nunca, irmão, nunca aqui nessa igreja, nos seus mais de 35 anos, nunca essa igreja foi infiel com qualquer fornecedor, nunca foi infiel com qualquer conta bancária, nada, absolutamente. E eu louvo a Deus pela administração dessa igreja ao longo dos anos. E pela graça de Deus nós vamos continuar sendo. E pela generosidade do povo nós vamos continuar sendo. É claro que agora virou um mês, igual na sua casa, chegam os boletos novos do mês de maio, para nós também como igreja. Tudo a mesma coisa, luz, iluminação, água, os funcionários, os missionários que estão lá no campo esperando que a gente mande as ofertas, eles não têm nada a ver com isso, eles estão lá no campo servindo. Tudo é questão de quê? Como você confia. Como você confia? Como você vive a sua vida? Confiança. Fé é confiança. Então não importa se você está aqui cantando, eu creio em Deus, eu creio, e você afirma a sua fé, e se você ora no caminho para o seu trabalho, dizendo, Deus abençoe meu trabalho, me dá saúde, me faz prosperar, me dirige, não sei o quê, se você não confia.
E quando nós olhamos muitas vezes a ansiedade da nossa vida, mostra o que nós não estamos confiando em Deus. Que nós estamos, como aquela frase diz, confiando com o olho aberto, outro fechado, com o olho no gato, outro no prato. Porque se Deus não fizer, a gente vai ter um plano B. E tem hora que não tem plano B, não tem plano C, o plano é Deus. Se Deus não fizer, não tem plano B nem C, é Deus. E você tem que confiar em Deus, simplesmente em Deus. Quando nós olhamos a história desse homem, nós vemos o quanto esse homem entendeu o que era fé. Ele estava debaixo de autoridade e reconhecia a autoridade. Pronto, acabou. Simples assim. Uma fé que confia, quase uma fé de uma criança, que Jesus disse que a gente deve ter para entrar no reino dos céus com o coração como de criança, essa fé simples. Ah é? A tua palavra diz isso? Eu creio. Senhor, a tua palavra diz para eu ser honesto nos negócios, que o Senhor vai cuidar de mim, então eu vou trabalhar muito e ser honesto nos negócios, e o Senhor vai cuidar de mim. A tua palavra diz que eu devo ganhar o máximo possível, mas também devo poupar, e também devo, Senhor, investir o máximo possível na tua obra, então eu vou fazer isso, e o Senhor vai cuidar de mim. Quantas famílias eu converso, às vezes, que estão em crise financeira, eu falo, por que você não vive o princípio da palavra e confia nele? Por que você não vive o princípio da palavra? Eu estou na fé há quase 35 anos, eu vejo isso na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos, na minha própria vida. Como que a gente aplicou os princípios da palavra de Deus ao longo de 35 anos, e como em todos esses anos, Deus sempre foi fiel, e continua até hoje e sempre será, porque Deus sempre é fiel para quem confia nele. Você crê nisso ou não? Sempre fiel. A Bíblia diz que quem confia nele nunca terá sua fé frustrada, decepcionada. Eu não estou dizendo que a gente não passa por crises, por apertos, por lutas, claro que a gente passa, todo mundo passa, mas a gente passa, a gente não fica. É diferente daqueles que estão sempre em aperto, estão sempre em dificuldades, estão sempre lidando com problemas financeiros, não importa quanto ganham, porque muitas pessoas que passam por problemas financeiros passam, não é porque ganham pouco, não, eles ganham o suficiente, mas exatamente porque não honram a Deus, não desfrutam de sabedoria para administrar os seus recursos. Quando a gente vê aqui confiança, irmãos, como é que você age nas dificuldades? Como é que você age nas circunstâncias contrárias que você enfrenta, nas lutas da vida? Eu sei que a gente chora, a gente sofre, a gente é tentado a ansiedade, a angústia, tudo bem, mas logo você se volta para Deus e toma passo de fé e confiança, e você é capaz de descansar no meio da luta, da tempestade, e você tem fé para continuar vivendo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, por exemplo, de você ser puro sexualmente, porque você vai estar honrando a Deus e Deus vai estar cuidando de você, é porque isso acontece. Quando a palavra de Deus diz que você deve semear o amor, a graça, a fé com as pessoas, e ser justo e reto e bom, é porque realmente isso Deus vai te honrar. E isso implica o dia a dia da nossa vida. Quando a Bíblia fala para você dentro da sua casa, realmente ser um embaixador de Cristo, e você exalar o bom perfume de Cristo, e ser ali um marido, uma esposa que abençoa a sua família, seu casamento, seus filhos, é porque Deus vai honrar. Isso é confiança. Irmão, ninguém vive a palavra de Deus sem confiança. Senão nós vamos ser meros religiosos que frequentam a igreja, mas que quando a gente sai daqui, a gente vive só a nossa pauta, só a nossa agenda, só do nosso jeito, porque você não confia em Deus, então você tem que viver carregando suas estruturas falidas, você tem que correr de um lado para o outro, na sua força, e não dependendo de Deus, que é sempre fiel, ainda que sejamos infiéis, conforme o apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo. Como é que você vive? Porque fé é confiança. Olha como que esse centurião enfrentou essa situação. O cara é sensível a um escravo. Sensível a um escravo. O escravo não tinha direito a nada. Ele podia deixar o escravo morrer. Outra coisa, ele é um centurião romano. Ele podia até matar aquele escravo. O escravo não valia nada naquela sociedade, mas ele é sensível à dor do outro. Ele é sensível à necessidade de alguém que é menor do que ele socialmente. E esse cara tem uma fé tão grande naquele que tem autoridade, que ele é capaz de confiar e simplesmente descansar. Se você quer avaliar se você tem tido fé em Deus, avalie o quanto você confia nele, a ponto de viver sua palavra, quanto você confia nele, ao ponto de descansar em suas promessas, porque, irmãos, realmente não adianta a gente afirmar que tem fé em Deus, e no dia a dia da nossa vida, a gente não viver de acordo com a sua palavra. Por isso o centurião romano diz assim, basta uma palavra, a sua palavra, Jesus. Você tem essa convicção no seu coração, Jesus, basta uma palavra. É uma palavra tua, Senhor. Para mim está certo. Agora olha quantas palavras você tem na sua mão, no seu coração, no seu smartphone.
Você tem a Bíblia toda, com grandiosas e poderosas promessas para você. Quantas palavras de Deus você tem no seu coração? Viva essa palavra, porque é a palavra de Deus, daquele que tem autoridade. Viva e desfrute do cumprimento dela, porque é isso que esse centurião viveu. Quem está no comando da sua vida e o que isso representa, Eu quero lembrar um texto aqui que nós usamos como base dessa série, que é João 3,16. Mas eu quero lembrar o texto, como esse texto segue. O texto de João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma mensagem que nós meditamos somente nesse versículo, João 3,16, a primeira mensagem dessa série. Agora olha o que Jesus continua dizendo, ele diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então quando a gente está dizendo aqui, não importa o que você fez, não importa onde você andou, Jesus é por você, Ele ama você, tem perdão, tem graça e salvação, é porque isso é verdade. Porque Jesus não veio para condenar você, Jesus veio para salvar você, Ele veio para salvar esse mundo perverso, esse mundo corrupto, esse mundo pecaminoso. Jesus veio para salvar. Mas olha o que Jesus diz no verso 18 aqui, que a gente não pode esquecer. Jesus diz aqui: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê em Jesus tem salvação, tem graça, tem perdão, tem nova identidade, tem uma nova vida, tem intervenção do poder de Deus nas suas doenças, nas contrariedades da vida, nas tempestades da vida. Tem! É isso que a Bíblia diz. Agora, quem não crê, não tem o que fazer. O maior pecado que a gente pode cometer, gente, é o pecado de não crer. Esse é o maior pecado, o pecado de não crer, porque quem não crê, não tem esperança. Quem não crê já está condenado. E quem está falando isso aqui é Jesus, o Deus de amor. Jesus está dizendo isso antes de morrer na cruz por toda a humanidade, por mim e por você. Ele está falando isso. Quem não crê, já está condenado. Há salvação para todas as pessoas, mas quem não crê. Você está ouvindo isso nessa manhã? Por favor, diante de Deus. Jesus ama você, a gente ama você, por isso que a gente está falando isso com você aqui. Jesus ama você demais, para deixar você sem a direção da sua palavra. Ele está dizendo aqui que se você não crê, já não tem esperança. Porque o maior pecado que uma pessoa pode cometer é o pecado de não crer. Quem não crê já está condenado. Quem não crê não tem como receber o perdão. Quem não crê não tem como receber a graça, não tem como receber a salvação, não tem como. É impossível. Porque ela não crê no Filho unigênito de Deus. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. E quando você crê, não importa a opinião alheia, não importa a opinião das pessoas, não importa o que a sua família vai pensar, não importa o que você fez, o que você está fazendo hoje, não importa, você se rende a Jesus, você se joga a Jesus, você se coloca debaixo da sua autoridade para viver o que Ele tem para a sua vida, porque você crê e confia nele. E esse é o milagre da fé, esse é o milagre da salvação, é esse o milagre que alcança o coração das pessoas. Como é lindo você ver uma pessoa que se rende a Jesus e passa a confiar nele, porque creu. Esse é o milagre da fé. Isso se render é quando você crê. Render quer dizer, eu estou rendido, eu não vou fazer nada que o Senhor não diga para eu fazer. Eu não vou sair daqui se o Senhor não falar para eu sair. Eu não vou dar um passo se o Senhor não me disser para dar. Porque eu creio, eu confio, eu me rendi a Ti. Senhor, eu me rendi a Ti. Olha o que Jesus diz no verso 13 para esse centurião. Ele diz assim: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, irmãos, o seu servo foi curado. Vá conforme a sua fé. O que isso significa para mim e para você hoje? Jesus está dizendo assim: vá conforme a sua fé. Agora, como está a sua fé? Como está a sua confiança? Porque esse centurião recebeu aquilo que ele creu. Eu e você vamos receber pela graça, porque não somos dignos de nada. A fé não é obra. Nada disso. Pela graça, nós vamos receber aquilo que nós cremos. Eu creio que estarei sentado com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E pela graça é isso que vou receber. Eu creio que Deus tem provisão quando a gente não tem mais nenhum recurso. E pela graça, quando a gente fez a nossa parte, fez o nosso melhor e trabalhamos arduamente, pela graça vamos receber o recurso que é preciso para fazer a obra dele, para viver dignamente. Eu creio, irmão. Eu creio que Jesus realmente perdoou todos os meus pecados e me tornou uma nova vida. Aleluia!
Eu creio, irmão, que Jesus tem direção para cada dia da minha vida, e por isso eu oro a Ele, busco a Ele, a orientação dEle, e viver a sua palavra, porque eu sei que se eu estiver vivendo a sua palavra, estou seguro. Eu creio. E quando nós cremos, nós recebemos aquilo que a nossa fé nos permite alcançar. Jesus também quer muito dizer para você hoje: seja feito conforme a sua fé. Assim como você creu, acontecerá. Terceira palavra é missão. Missão. Porque não tem jeito da gente olhar essa história sem pensar em missão da igreja. Olha o que Jesus diz aqui: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ele está se referindo aqui à nação de Israel que recebeu todas as promessas, os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Observa aqui que é Jesus falando mais uma vez, o Deus de amor e graça, dizendo que existe um lugar de choro e ranger de dentes, e esse lugar é você estar fora do reino. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo, justiça. O reino de Deus é o reino de Deus. Agora, se você está fora do reino, você está em trevas, já nesse mundo aqui. Se você está fora do reino de Deus, você já está debaixo do poder das trevas, envolto em trevas. É por isso que a vida é perdida, é por isso que a gente dá perdido em todo lugar, por isso que a gente vive uma vida de busca, de vazio existencial, porque estar fora do reino de Deus é estar em trevas. Jesus aqui, fora do reino, vocês vão ser lançados. Vocês estando fora do reino, vocês estão em trevas. É choro e ranger de dentes, expressão de sofrimento. Choro e ranger de dentes. Jesus diz isso várias vezes no Evangelho. Jesus não quer que ninguém fique fora do reino, lembra? Jesus deu a vida por você, lembra? Jesus deu a vida por esse mundo. Ele não quer que ninguém fique fora do reino, mas fora do reino é isso. Jesus não quer que você fique fora do reino exatamente porque fora do reino é essa a realidade. É uma realidade de trevas, de dor, de sofrimento, de sofrer o castigo dos seus próprios pecados, de realmente ser alvo da ira de Deus. Então Jesus diz: não, quero que você esteja no reino. Mas ele está dizendo que gente próxima, gente de arcabouço religioso, ele está falando que gente versada na palavra iria ficar fora desse reino, e que pessoas que não eram esperadas estariam lá no reino. Novamente ele se referindo aos gentios, pessoas, quantas vezes eu já vi, gente que cresceu dentro da igreja, aprendeu a palavra, memorizou versículos, mas que nunca viveu essa palavra na sua própria vida, viveu uma hipocrisia religiosa, e às vezes é o cara lá fora mesmo, como foi o meu caso, é outros, é o cara, é a prostituta da esquina, é o homossexual da praça, é o corrupto lá de Brasília, não importa, é o cara que estava longe, e que Jesus vem e alcança com a graça, e esse é o escândalo da graça de Deus, que aqueles que não se esperam, que vão estar lá no reino dos céus, entram, e aqueles que se esperavam, porque receberam a promessa, receberam a palavra, tiveram a oportunidade, cresceram em famílias cristãs, estão fora do reino. Quantas vezes nós vemos isso hoje, gente? Fora do reino. Por que isso aqui nos leva a pensar em missão? Olha essa palavra, eu quero que você pense nessa palavra comigo. Jesus diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos virão. Mas para isso acontecer, de muitos virem, é preciso que a igreja vá. Muitos virão da boca de fumo, sim. Muitos virão dos presídios, sim. Muitos virão de casamentos arrebentados, sim. Muitos virão. Se a igreja for. Jesus coloca isso aqui: muitos virão, sim. Mas é por isso que ele termina esse evangelho dizendo que nós deveríamos ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar aquilo que ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que lá em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós estamos vendo aqui Jesus dando um quadro do reino dos céus, e o reino que já está nesse mundo, alcançando pessoas improváveis, Jesus está falando que isso acontece, que essas pessoas virão para o reino, exatamente porque a igreja está indo. Será que você entende isso? Irmãos, igreja só é igreja quando nós estamos em missão. Você só é parte da igreja quando você entende isso. Você está no reino, você está comprando, vendendo, estudando, trabalhando, você está no reino, você está em missão o tempo todo. Você está intercedendo por pessoas para serem salvas, o servo que está lá doente, o colega de trabalho que está se divorciando, você está orando por uma amiga que está em desespero e ansiosa, que está com síndrome de pânico, você está orando por um filho que está distante. Missão!
Uma missão que nos leva a orar, que nos leva a interceder como esse centurião, que nos leva a pedir pelas pessoas diante de Deus. O centurião não buscou Jesus para receber um milagre na sua vida, o centurião buscou Jesus para receber um milagre na vida de um servo, que não tinha valor numa sociedade. Por quê? Porque ele tem senso de reino, tem senso de missão, ainda que não fosse igreja. Agora, quantos de nós estamos sentados nos bancos das igrejas, irmãos, simplesmente se preocupando se Deus vai agir na nossa vida, e não temos a menor sensibilidade com aquilo que acontece à nossa volta. Não temos oração pelas nações, não temos oração pelas pessoas, não temos oração pelo nosso próximo, pelo vizinho que está no apartamento de frente, pelo vizinho que a gente sabe que tem a mãe que está agora com Alzheimer. A gente não tem sensibilidade às pessoas, porque nós não entendemos o que é missão, o que é reino de Deus. Se você está debaixo do senhorio de Cristo, você é colocado num reino, e como cidadão desse reino, agora nós estamos em missão, somos súditos desse reino. E nós estamos aqui, irmãos, para levar as pessoas a chegarem nesse ponto, a poderem entrar no reino com Abraão, Isaque e Jacó. E qualquer coisa diferente disso não é ser igreja, não é ser cristão. A igreja é a única organização do mundo que não existe para o benefício dos seus próprios membros. Guarde isso no seu coração. A igreja é a única organização do mundo que não existe para o benefício dos seus próprios membros. É diferente de um partido político, é diferente de uma empresa, uma organização filantrópica. Olha, não, irmãos, a igreja, na essência, é única. Somos beneficiados por ser igreja? Sim, o maior privilégio. Eu vendo o vídeo do último domingo, até postei lá no Instagram, que privilégio ser igreja, dá vontade de chorar. Sou muito beneficiado por fazer parte da igreja, mas irmão, nós somos beneficiados enquanto estamos dando, porque o reino de Deus você só tem aquilo que você dá, que você compartilha. O reino de Deus você vive intensamente quando você está em missão. Por que há tantos cristãos fracos, infrutíferos? Por que há tantos cristãos vivendo como se não conhecessem Deus, apesar de afirmarem que creem em Deus? Por que tem tantos cristãos que têm um testemunho tão fraco? Por que tem tantos cristãos que vivem as ansiedades, os traumas, os medos, como qualquer outra pessoa que não conhece Deus? Por quê? Porque nós não estamos em missão, para ter uma fé que é avivada a cada dia, uma fé que é desafiada a cada dia, uma fé que sente a dor do outro, e por isso o nosso coração vai se tornando como o coração de Jesus, como o coração do centurião, de se importar com gente que ninguém está se importando. Eu fico maravilhado, irmãos, por exemplo, amanhã nós vamos ter o retiro de homens, e há pessoas que foram lá e compraram vários ingressos para funcionários, para amigos, que estão orando por essas pessoas. Aonde que vai ter gente assim, que vai ficar orando, se importando com alguém, pondo a mão no bolso, pagando tempo, energia para levar uma pessoa para algum lugar? Aonde? Me diz. Tem alguém que faz isso por você, a não ser a igreja? A não ser quem entende reino e missão? Onde que você vai encontrar pessoas que já têm tantas coisas para fazerem nas suas próprias vidas, que vão se preocupar com o problema dos outros, a não ser na igreja? Aonde? Me diz. Me diz. Alguém já ligou para você? Dizendo assim, cara, ó, tem me preocupado com o seu problema. Me diz, alguém que não é cristão, que não é da igreja, ó, tem me preocupado com o seu problema, cara. Tenho pensado em você há muito tempo. Olha, cara, está precisando de algo? Eu quero colocar a mão no bolso, posso ajudar você? Isso é raro de acontecer fora da igreja. Isso é raríssimo, raríssimo. Acontece exceções porque tem manifestações da graça em todo lugar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a igreja que tem esse coração de doador, de generosidade, de se importar com aqueles que ninguém está se importando. Às vezes a própria pessoa não está se importando com ela, mas nós não estamos nos importando. Há pessoas que eu oro, eu já disse isso aqui, há pessoas que eu oro às vezes da minha sacada, que a pessoa não sabe que eu estou orando, mas eu estou me importando com aquela pessoa. Eu acordo 6:30 da manhã todo domingo, e tem vezes que eu acordo e já tem uma mulher na sacada do prédio da frente, tomando um café, conversando com os gatinhos dela e fumando um cigarrinho. 6:30 da manhã. Quase todo domingo a gente se encontra à distância. Eu não sei o nome dela, ela não sabe o meu, ela não sabe o que eu estou fazendo, também não sei muito o que ela está fazendo, a não ser o que eu vejo, fumando um cigarrinho, conversando com o gatinho, tomando um café. Mas toda vez que eu vejo aquela mulher, eu estou orando por ela. E o domingo que eu não a vejo, eu oro por ela de novo. Falei, hoje foi um dia que eu não a vi. Falei, o que será que aconteceu? Será que está doente? Será que está viajando? Talvez esteja viajando, feriado prolongado. Eu estou gastando tempo pensando numa pessoa que eu não sei o nome, não sei quem é, não sei o que está vivendo, mas eu estou pedindo diante de Deus por ela. Porque
quando a gente é igreja, a gente está sensível em todo lugar, irmãos, em todo lugar. Já aconteceu de eu estar no shopping e ver uma pessoa chorar que ninguém está vendo, ninguém. Eu estava com o André numa ocasião dessas, eu falei, André, vamos lá. Chegamos lá, a menina estava chorando, ninguém viu na praça, cheia de gente comendo, ninguém viu aquela menina chorando, ou se viu, não se importou, mas nós fomos lá conversar com ela, nós fomos lá orar com ela, porque quem está em missão, você está ligado, é o teu coração, é estilo de vida, irmão, igreja é estilo de vida, ser cristão, e por favor entenda isso, só há um movimento cristão acontecendo num grupo de pessoas quando essas pessoas estão se importando em salvar a cidade. Irmão, nós estamos aqui na cidade de Londrina para salvar essa cidade, salvar essa região, para influenciarmos pessoas que vão chegar em outros cantos do Brasil ou do mundo, que vão levar esse coração em missão, esse coração missional, esse coração missionário, e que vão ser instrumento de Deus como esse centurião foi, e como todo aquele que pertence ao reino se torna. Eu vou terminar por aqui, porque você já enjoou de me ouvir, e você já está pensando no almoço. Eu estou pensando no almoço de hoje, estou pensando no almoço de amanhã, porque vai ser uma costela de chão maravilhosa. Mas antes de pensar na costela, eu estou pensando em cada pessoa que vai lá, porque a gente vai orar. E eu quero dizer para aqueles que não compraram o convite, irmãos, não procure lá no final, se você não comprou, só quem já está reservado ali, que já fez a compra, e não pegou o convite, mas se você não comprou, não tem mais lugar, porque nós seguramos até sexta-feira, para não desfavorecer aqueles que compraram antecipadamente, então não tem mais, tá? Nós vamos orar por esses homens que vão estar lá, irmãos. Nós vamos orar por colegas de trabalho, por amigos que vão estar lá. E muitos aqui estão investindo tempo, dinheiro, energia, para que essas pessoas estejam lá. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu quero que você guarde essa frase do tema de hoje: há um lugar no reino. Há um lugar no reino para você, não importa o que, não importa aonde. E há um lugar no reino para muitas pessoas mais. E Deus quer que você esteja desfrutando de salvação, que é a primeira palavra que eu compartilhei com você aqui. Deus quer que você esteja com confiança no seu coração para descansar nele, para viver uma vida diferente, porque você confia em Deus. E Deus está aqui falando com você, para que você esteja em missão, para que você seja instrumento de Deus na sua geração. Esse é seu tempo, essa é a sua época. Você nasceu para esse momento, para essa geração. Então viva isso plenamente, e deixa Deus usar a sua vida. Não há o que você esteja fazendo hoje, não importa onde você esteja caminhando, Deus tem milagre para você hoje, tem milagre para a vida das pessoas, para as pessoas pelas quais você intercede. Deus tem milagre e salvação. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Desperta o Teu povo, Senhor. Ó Deus, a sermos igreja de verdade, a vivemos em missão, exatamente porque já fomos salvos pela Tua graça, e porque confiamos plenamente na Tua palavra, e que o Senhor tem o melhor para cada pessoa à nossa volta, e para todas as pessoas desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.